Bom dia, bem-vindos ao debate sobre Machico, para o qual convidamos os cabeças de lista do PS, Hugo Marques, do PSD-CDS, Luís Ferreira, e do JPP, Luís Martins. Nestas autárquicas são ainda candidatos à Câmara de Machico António Nóbrega, pela Iniciativa Liberal, Duarte Aveiro, pelo Chega, Pedro Carvalho, pela CDU e António Roque, pelo PTP. São sete, mas aqui só cabem três. Obrigado pela presença. No arranque, geralmente confrontamos os candidatos e cabeças de listas com as motivações. O que é que vos levou a ir a jogo? Hugo Marques, comece por si. O que é que o fez entrar nesta disputa eleitoral? Ora, bom dia, obrigado ao convite para estar aqui presente. Cumprimentar aqui os meus colegas Luís Ferreira e Luís Martins. Cumprimentar também a quem nos ouve lá em casa, em particular os machiquenses. A motivação é porque acredito que o Machique tem potencial para se afirmar ainda mais do que hoje se afirma em muitos assuntos. Matérias da habitação, mobilidade, alterações climáticas, são preocupações, mas são também questões que o município de Machique poderá dar uma resposta se tiver a orientação certa para isso. Revejo-me naquilo que tem sido a governação dos últimos 12 anos do Ricardo Franco. É com muito orgulho que pretendo dar continuidade a esse trabalho. Ainda que o lema da minha candidatura seja renovação, não é em ruptura com o passado, muito pelo contrário, é sim para dar resposta àquilo que são novas urgências e que efetivamente carecem de outras pessoas. Há que dar, renovar mesmo, há que dar novas caras, novas capacidades a esta equipa que eu apresento, com a certeza que é uma equipa capaz, que é uma equipa com experiência autárquica e que é uma equipa que estará à altura do desafio de tornar Machico um concelho ainda melhor. O seu projeto conta com o apoio de Ricardo Franco? Conta, aliás, e só sou candidato porque ele me incentivou a aceitar o desafio. Fui inclusive a primeira pessoa que me abordou nesse assunto, já a meio deste último mandato. Por isso, obviamente, conto com o apoio dele, conto com o apoio de todos aqueles que têm colaborado comigo neste executivo e com todos aqueles que estão ligados ao Partido Socialista em Mexico. E sente o PS de Machico mobilizado em torno da sua candidatura, então? Sim, claramente. Luís Ferreira, qual é a maior mudança que o Conselho precisa e que, no entender da coligação PSD-CDS, só consigo é que essa mudança é possível concretizar? Cumprimentar o Ricardo, agradecer o convite, também os elementos daqui da equipe, cumprimentar o Hugo e o Luís Martins, e um cumprimento especial aos machiqueiros e também aos imigrantes espalhados pelo mundo e que pertencem ao Conselho de Machico. Bom, eu diria que Machico nos últimos 12 anos, elas têm dito isso muitas vezes, estagnou e até encalhou porque não se vê habitação, não se vê novas acessibilidades, não se vê mobilidade. Portanto, mas sim que precisa de uma transformação radical para acompanhar um desenvolvimento sustentável que precisa, e aliás, em paralelo com os outros concelhos da Madeira. E a minha motivação para esta candidatura é precisamente transformar Machico naquilo que ele já foi, uma terra de desenvolvimento, de progresso, de turismo, que hoje não tem. Eu falando da minha equipa, Ainda não é para falar da equipa. Daqui a instantes vai falar da sua pronto, equipa. mas não dizer que tenho uma equipa muito competente, Ah. e que foi escolhida precisamente pela competência. E a competência não se ganha por ter experiência autárquica, porque a autarca, se for pela competência do que se tem verificado na autarquia de Machico, o que se vê é a incompetência, porque não resolveram os problemas dos machiqueiros ou dos municípios do Conselho de Machico, nas suas cinco freguesias, Caniçal, Água de Pena, Porto da Cruz, Santa Ana da Serra e Machico. Portanto, em Machico precisa de ter muito, mas mesmo muito desenvolvimento que não tem. E teve isso enquanto o governo do PSD foi governação na Câmara. E é por isso que a minha motivação e a dos meus companheiros é precisamente alavancar Machico para um desenvolvimento maior, em que possa criar qualidade de vida a todos os machiquenses. Sente o partido unido em torno da sua candidatura ou há habituais divergências de sintonia em relação ao projeto?
Não, sinto o partido muito unido, é um facto, e sinto uma coisa que é diferente do passado, que é muita juventude a querer abraçar este projeto, porque acredita que realmente Machico tem que ter um projeto novo para alavancar para o desenvolvimento, para a habitação, quer para os jovens, quer para as pessoas com mais dificuldade financeira, quer também na vertente social, que para nós é o nosso principal pilar, quer para a juventude, quer para as pessoas de maior idade. Portanto, há muita, o partido está unido, e esta candidatura não tem só pessoas do partido, tem pessoas da sociedade civil e isso para nós é um registro muito importante e nós estamos muito satisfeitos com a nossa campanha e vamos continuar a fazê-la para no dia 12 de outubro sermos vencedores. Luís Martins, o que é que o leva a entrar nesta disputa aparentemente desigual, sente que ela, em vez de estar, como habitualmente está, bipolarizada, tem agora um tridente possível, ou isso é ambicionar muito? Bom dia, Ricardo. Cumprimentá-lo e eu agradecer pelo convite, cumprimentar aqui aos colegas de painel, a todos os ouvintes da TSF e um cumprimento muito especial a todas as pessoas de Machico que nos ouvem, quer seja no próprio Conselho ou na diáspora. Respondendo à sua pergunta, Ricardo, eu acho que desta vez a disputa poderá mesmo ser a três. Tenho consciência e olhando para os números e às vezes das últimas eleições, o máximo que nós tivemos foram 19%, mas digo que há 4 anos andávamos nos 5%. Mas Chico está um bocado cansado destes últimos 12 anos, sente-se quando se fala com as pessoas, há um certo cansaço, e muitas vezes também, se calhar, cansados deste ping-pong entre PS e PSD. E sim, poderemos ter apresentado aqui uma terceira via, poderá ser uma alternativa. eh, e olhando novamente para o que dizem os números, poderia dizer que PS e PSD nesta corrida saem à frente, mas até terminar a corrida vamos ver quem é que corta a meta em primeiro. Sente-se então fortemente mobilizado para esta frente, mesmo que os números possam dizer o contrário, não é? Os números podem dizer que esta disputa é um bocado desigual. Mas já estou habituado a seguir eleições em México quase desde sempre, desde os anos 80 e até o lavar dos cestos é Há vindico. um grau de imprevisibilidade muito grande. A que é que se deve esse esconder de jogo? É assim, e o Ricardo tem acompanhado as eleições em México desde essa altura e muitas vezes existe essa imprevisibilidade porque as pessoas muitas vezes não põem os ovos todos na mesma cesta. Existe um bocadinho essa tendência e as pessoas analisam muito antes de votarem. E por vezes não revelam. Anteriormente já houve sondagens que falharam redondamente em Machico. É por isso que acredito que até no dia 12 tudo é possível. Já agora que estamos numa maré de números, Hugo, tem prognósticos já para o dia 12? O Luís Martins falou em sondagens, há partidos que as fazem, e também há meios de comunicação social que as fazem. Não sei se tem algum indicador para já, para além do que é normal ter o pulsar da população, que resulta do contacto direto que vão tendo. Não tenho esse número. Penso que nenhum de nós os três aqui sente verdadeiramente que tens ganho ou que tens perdido. Portanto, a verdade é que no dia 12 saberemos. A verdade é que se perguntar a cada um de nós na rua, todos dizem que somos nós que vamos ganhar, por isso é sempre difícil fazer essa avaliação. O que eu avalio só é o programa, é a equipa, é as ideias e realmente o que me dá confiança é na certeza que o meu programa, as minhas ideias e a minha equipa são aqueles que se adaptam melhor ao que Machico precisa. Porque efetivamente há que esbater aqui um bocadinho o que o meu colega Luís Ferreira diz. Machico não está estagnado, Machico tem bons indicadores nos últimos anos nas áreas do turismo, nas áreas do emprego. Agora, Machico ficou bloqueado 6 anos por ação do PSD. Portanto, é verdade que quando se chega à Câmara com uma dívida de 30 milhões de euros e tem-se um orçamento de 9, é difícil fazer obra. Ainda assim, nos últimos anos fez-se muita obra, obras de proximidade, fez-se novas acessibilidades, levou-se
carro à casa de muita gente que não tinha, e sobretudo temos uma imagem social, temos um trabalho social forte na área da educação, na área da saúde e até na área da formação. Portanto, há trabalho feito, obviamente, há que dar continuidade e melhorar muitos aspectos. É por isso que eu apresento a candidatura. Luís Ferreira, qual é o seu feeling, sensivelmente 15 dias das eleições? Tem sustentação, alguma indicação de que o PSD possa voltar à Câmara? Olha, o que lhe posso dizer é que o povo está muito entusiasmado e tem uma sede de fazer a mudança. Nós sentimos isso na rua, todos os dias. Não temos nenhuma sondagem, mas a sondagem que conta é das pessoas que vão votar no dia 12 de outubro. O Hugo diz que tem um programa de proximidade, tem um programa social e o facto é que nós andamos na rua. As pessoas de Machique que eram pobres continuam pobres. As pessoas que não levavam o carro a casa continuam a não levar, a não ser pequenas acessibilidades muito residuais. Não foi feita uma obra do ponto de vista holístico em que todos são beneficiários dessa mesma obra. E pior ainda, é que fazem obras sem projeto. Eu não percebo como é que se consegue fazer obras que têm um orçamento sem ter projeto. E isso, de facto, é preocupante, porque as obras, as obras só não necessitam de projeto quando são de casos de manifesta simplicidade. Fazer obras, acessibilidades, com distâncias de 300, 400 metros. Se isto é uma obra de manifesta simplicidade, não é. Portanto, que é preciso saneamento básico, a eletrificação, a água potável, enfim, uma série de comunicações. E estas obras são projetadas apenas para pôr betão em cima da terra. E que beneficia, eventualmente, beneficia e bem, não beneficia mal, mas não é feito com plenamente e com uma boa gestão dos recursos camarários e para servir a população toda. Já lá iremos em concreto às obras feitas, as que ficaram por fazer e as que são na vossa lista ou manifesto prioritárias. Também a mesma pergunta para o Luís Martins: qual a expectativa de resultado concreto, atendendo à imprevisibilidade, é certo, mas há sempre aqueles dados que se vão tomando nota que podem animar as hostes. É assim, tal como o Marcos e o Luís Ferreira também não têm números concretos, nem há nenhum resultado, nem nenhuma sondagem. Agora, o sentimento que nós temos das pessoas, de facto, na rua, há uma vontade de mudança. E apesar do Hugo Marques dizer, das pessoas, das ideias e da parte social, é preciso a concretização. E muito ficou por concretizar em Machico nestes 12 anos. Sei que o Hugo só está nos últimos 2 mandatos na Câmara, mas muito ficou por concretizar e as pessoas sentem que muito ficou por fazer em Machico. Muito bem, fica este primeiro olhar em Fazer relação. uma pequena referência aqui em Sim. relação ao orçamento e à dívida do PSD. O PSD não deixou dívida em Machico, o PSD deixou investimento em Machico, da qual o PS, nestes últimos anos, dormiu acima da bananeira. Ou seja, pensou que estava tudo feito e não fez mais nada. Não continuou a obra que o PSD construiu em Machico. E por isso que o resultado é este. Não, à sombra de um. Da de um bananeira, setor da público bananeira, da que quer bananeira, dinheiro. da bananeira, porque Nos primeiros 6 anos não, não houve dinheiro e o dinheiro não foi para quê? O investimento foi feito, conheço. A obra ficou feita, aqui, conheço. Alexandre, aqui, Certo. são 150 milhões Diga de uma euros coisa. durante estes últimos anos. 150 milhões. Onde é que está este dinheiro? Precisamos. Na obra que está a dizer, está exatamente na Não, obra que o Luís Ferreira está a falar. na obra Acha que não foi paga? Não, quem é que pagou? Foi o governo regional. Contabilizamos esta obra, vou-lhe dar uma, por exemplo, já agora assim de repente. Estão a fazer uma obra no Pico do Faz, segundo a nossa avaliação, não custa mais de 20 mil euros. São 190 mil euros que vão gastar lá. Ficam estas ideias também A no avaliação arranque. feita corretamente. Vamos à parte. O PSD tem um histórico bom em obras inflacionadas,
Lembro-lhe uma obra de 3 milhões de euros ao abandono no Porto da Cruz, que é a ETAR. Foi o PSD que a Não fez. está lá a funcionar, eu saiba. Está a funcionar? E vai funcionar. Tem uma vertigem pelas obras, já lá iremos. Eu primeiro queria conhecer, e penso que o eleitorado que nos ouve também, quem são os vossos companheiros de luta, porque as vossas candidaturas não são de um homem só, nomeadamente qual o perfil dominante, ou qual a estratégia que presidia à escolha dos nomes e, claro está, os principais nomes para a Câmara e para as juntas de freguesia. Começo pelo Hugo Marques. Bom, realmente é a equipa que faz o projeto, portanto, sozinho não vamos a lado nenhum, daí que é fundamental essa equipa. Felizmente tenho comigo uma equipa experiente, experiente com experiência autárquica. Foi um dos critérios que foi utilizado para exatamente escolher essa mesma equipa. Pessoal que saiba, pessoas que saibam o que é trabalhar numa autarquia, o que é trabalhar numa Câmara Municipal, numa junta de freguesia, que já tenham experiência desta proximidade que se exige a um autarca, que é estar próximo e disponível para as pessoas. Assim comigo acompanham como número 12 o Alberto Além, portanto, presidente de junta em Machico, da junta de freguesia de Machico, nos últimos 12 anos, exatamente alguém que a imagem de marca é a proximidade, é o trabalho social. Número 3 é a Joana. A Joana é da área da auditoria, fez auditoria enquanto na sua carreira profissional às contas da Câmara, portanto está muito bem à vontade com aquilo que é a administração pública, o que é as contas exatamente de uma autarquia, inclusivamente já trabalhou também na Câmara. Número 4 é o Paulo Santos, portanto Paulo Santos que também tem experiência política, já foi vereador em Santana, na altura na oposição. Quinta da lista portanto, a Catarina Santos. Catarina, que já foi chefe de gabinete do Ricardo neste último mandato durante 2 anos, por isso também está totalmente inteirada do que é a experiência autárquica. Seguida de Maria de Fátima, de Santa Serra, que também é vogal na Junta de Freguesia de Santo António da Serra, por isso também tem essa experiência. E fecha a lista o João Franco, que já foi candidato à Junta de Machico, tendo também essa experiência autárquica. Tem elementos de todas as freguesias, portanto, todas as freguesias estão representadas. São pessoas que têm a sua carreira também na sua vida profissional, nas diversas áreas, e que dão-me garantias de executar bem aquilo que é o projeto que temos para Machico. Para as juntas. Para as juntas há uma continuidade no Cancial com o Emanuel Santos, Água de Pena com o Magno, Santo António da Serra também há uma continuidade daquilo que é o nosso candidato, que é exatamente com o Gabriel. Porta Cruz há uma mudança, porque também isso obriga a lei eleitoral e apresentamos agora o João Paulo Mendes, que é o atual presidente da Assembleia de Freguesia, e para Machico temos o Pedro Viveres, que também já é vogal da Junta de Freguesia de Machico, todos eles já com experiência também autárquica e alguns já com trabalho feito naquilo que foram os anteriores mandatos e seguramente são pessoas que muito dedicadas à causa pública e muito dispostos para dar continuidade ao bom trabalho que o Partido Socialista tem feito em Machico. À presidência da Assembleia Municipal, quem é que apresentam? Portanto, a pessoa mais experiente nestas leads é o Dr. João Bosco, pelo trabalho exemplar que tem feito ao longo destes 3 mandatos, vai ao seu quarto mandato, uma pessoa já com prestígio local e nacional, preside também à mesa portanto, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, uma pessoa que de facto deu uma nova dinâmica à Assembleia Municipal, muito defensor daquilo que é a democracia na sua plenitude, dando voz a todas as bancadas na Assembleia Municipal, respeitando todos, ouvindo os contributos de todos, pelo que é seguramente a pessoa certa para dar continuidade a esta boa imagem que a nossa Assembleia Municipal tem hoje em dia. Está apresentada então a lista do PS em relação Luís Ferreira, a sua lista. Começa pela Câmara, quem é que o acompanha? Olha, a minha lista foi formada por gente
estava motivada e está comprometida com o Machico. E são todos eles excelentes profissionais. Não há nenhum no desemprego. Estão todos eles a trabalhar nas suas áreas. Posso dizer, eu sou engenheiro agrícola, como sabe, sou atualmente o diretor regional de pescas. O meu segundo elemento é o Pedro Santos, que é engenheiro civil, também trabalha no Governo Regional na DRI. Tenho a Fátima Belo, que tem 62 anos, acho que ela não gosta que lhe diga, talvez sobre aquilo que estou a dizer que ela tem 62 anos, não gosta, é professora, mas está muito dedicada à Casa do Povo e à Centro-Dia da Água de Pena, portanto, uma pessoa que tem uma experiência vasta na área social. Depois tenho o Rui, que é engenheiro mecânico, também tem, profissionalmente, tem um excelente profissional. Depois temos a Jéssica Olim, que é mestre em estudos regionais e locais, e deixa-me dizer que é da Ribeira Seca. E temos ainda o Ricardo Olim, o Ricardo Gouveia, que é engenheiro alimentar e que trabalha na Zona Franca, numa empresa privada, e a Bruna, uma jovem de 22 anos, que tem uma cintura em línguas e relações empresariais. Portanto, uma equipa muito competente, de gente muito jovem. Eu diria que o cota aqui sou eu e a Fátima, porque tenho 62 anos e a Fátima tem 62 anos também, mas temos aqui uma equipa muito jovem, muito motivada e muito trabalhadora. Mas deixa-lhe dizer que tenho uma segunda equipe. E a minha segunda equipa, que é a equipa. Tem um plano B. Não, tem uma segunda equipa que nós não. Aliás, eu imagino que poder fazer umas 5 ou 6 equipas com gente muito competente e muito motivada a trabalhar. Olha, nos suplentes tenho o Igor, que é designer, tenho a Sara Daniela, que é mestrada em Biologia Marinha, tenho a Maria Celeste, que é médica e é do Porta Cruz, tenho o André Silva Barreto, que é estudante em Medicina, tenho a Maria Martins Vieira, que é estudante em Ciências Políticas, tenho a Isabel de Margaride, que é mestrada em Gestão Hoteleira, e tenho o Diogo, que é licenciado em Gestão. Portanto, temos aqui gente muito competente, com muita capacidade e muito potencial para dar ao Conselho de Machico em todas as áreas. Portanto, é gente que quer mostrar ao povo de Machico como se faz diferente e melhor. Para as juntas, quem é que Para as juntas, apresenta? temos no caso do Porta Cruz, o Carlos, que é experiente nessas políticas, tem sido o presidente da Comissão Política de Freguesia do Porta Cruz, é um empresário local e tem muita experiência e também conhecedor da realidade do Porta Cruz. Depois temos no Santa Serra o Aurélio, que pensa aqui que sempre ganhou as eleições pelo PSD naquela freguesia e também uma pessoa muito competente e conhece a realidade local e certamente vai continuar a fazer um bom trabalho que tem feito no Santo da Serra, às vezes com alguma, digamos, pressão ou repressão da parte do Partido Socialista, porque beneficia mais as outras freguesias do que esta. Temos na Água de Pena o André Belo, também é o presidente da Comissão Política de Freguesia da Água de Pena, é uma pessoa muito experiente, conhece muito bem a realidade e é uma pessoa muito motivada e sente que a Água de Pena também tem que mudar, porque digamos que há uma disfuncionalidade entre a junta e aquilo que é a necessidade das pessoas locais de Água de Pena. Depois temos em Machico, que é o Miguel Costa, é antropólogo, portanto uma pessoa que também conhece bem a sua terra, conhece bem o povo de Machico e uma pessoa muito competente e tenho a certeza que o Miguel irá dar a volta. No Cariçal é o Nelson, que é enfermeiro, e uma pessoa dinâmica, eu diria que ele arrasta muito a juventude, porque eu sou muito alegre, muito divertido. Aliás, no Caniçal as pessoas são todas divertidas, e o Nelson tem essa característica também, e é uma pessoa que também tem muita motivação para que o povo do Caniçal veja melhorada a sua situação, quer social, quer também da mobilidade. Só falta o nome para a Assembleia Municipal? Se me lembro, falei uma pessoa muito experiente, tem acompanhado desde sempre no lado da oposição nosso partido, que é o Aula Remesso, que que trabalha na Santa Casa, é a responsável financeira da Santa Casa, é uma pessoa de extrema competência na área financeira, e aliás tem dado sempre muitos inputs lá na Assembleia Municipal, sempre de uma forma positiva, para fazer crescer a Assembleia, para dignificar a Assembleia. Portanto, é uma pessoa que certamente fará tão bem ou melhor que o Dr. João Bosco, porque são pessoas de bem, e certamente que na Assembleia Municipal a Eulália, sendo eleita, vai ouvir todas as pessoas e todas as pessoas da sociedade civil, todas as pessoas dos partidos da oposição, mas também todas as pessoas da sociedade civil, porque a Assembleia é um espaço aberto
para debitar ideias e eventualmente também algumas reclamações que possam surgir na sociedade machiquense. Luís Martins, quem são os seus companheiros e companheiras de luta nestas eleições de 2025? Regra geral, tal como eu, que só entrei na Assembleia Municipal há 4 anos atrás, a convite do JPP, são pessoas vindas da sociedade civil. São pessoas com pouca experiência autárquica, mas muito competentes e com muita vontade e determinação em fazer as coisas em prol de Machico e em trabalhar para Machico. Acompanha-me alguém tem alguma experiência autárquica na Assembleia de Freguesia do Santo da Serra, que é o Telmo Costa, é funcionário do CTT, tem trabalhado como carteiro e é uma pessoa que conhece todo o território do concelho, conhece as pessoas, conhece essa realidade. Ele trabalha desde 2007 e quisemos aproveitar esta relação de proximidade com a população. Número 3 tem a Elda Prestrelo. Elda Prestrelo é formada na área da gestão hoteleira, mas tem trabalhado mais na área ligada à higiene, saúde e segurança no trabalho, a nível desses projetos. É uma pessoa muito competente, tanto para a área da gestão como para a área do urbanismo. É uma pessoa também determinada em trabalhar connosco. Também vem agora da sociedade civil. Em número 4 tenho a Cláudia Gouveia, do Porto da Cruz. A Cláudia é formada na área social e é uma mais-valia também para a área social do concelho. Tenho depois o Rui Amílcar, que eu julgava que era formado em arquitetura, porque ele trabalhou primeiro em arquitetura durante muitos anos. É também uma pessoa competente na área do urbanismo, mas depois acabou por fazer muito mais formação na área da gestão e do marketing, ou seja, também mais uma mais-valia para as áreas do urbanismo e para a área financeira. Em número 6 tenho a Nádia Teixeira, do Caniçal, é professora do ensino básico. E número 7 tenho a Soraya Alves, que é educadora de infância. Para as juntas. Juntas de freguesia. Vou começar pelo Porto da Cruz. Tenho um jovem muito dinâmico, quase um bocado irreverente, com ideias novas, frescas e que é uma grande esperança para ganharmos a junta. Refiro-me ao João Caldeira, que é músico de profissão. No Caniçal acompanha-me a Jéssica Teles, que já tem alguma experiência nestas andanças, tal como eu, está na Assembleia Legislativa Regional desde o ano passado, desde 2024, e é ela a candidata do Caniçal. É formada também na área da cultura e é também uma mais-valia para o povo do Caniçal. Em Machico, acompanha-me o Marco Pestrelo. Marco Pestrelo está ligado à segurança aeroportuária. É uma pessoa com muita proximidade. É uma pessoa que gosta Ou muito de seja, uma não das anda nas características. nuvens. Não anda nas nuvens, não, é na terra, mas é uma pessoa muito, muito próxima, acaba por ser aquela pessoa que gosta de ouvir. Eu acho que uma das características que eu digo que o Marco tem é ele gosta de ouvir as pessoas e tem muita empatia. Eh, Água de Pena. O António Teixeira, também que é um jovem, 36 anos, ligado muito à área do desporto, já foi atleta durante muito tempo, agora está na presidência da ADRAP também, é muito ligado, que é muito conhecedor à Água de Pena, é formado também na área da cultura, eh, e tem trabalhado em várias áreas por conta própria. É também é uma mais-valia de facto para a Água de Pena, conhece as problemáticas, por exemplo, da Água de Pena, tem ele já há muito tempo que chama a atenção, por exemplo, para o Parque Desportivo da Água de Pena, a habitação pública da Água de Pena, que tem ficado esquecida durante muito tempo, e o António é uma pessoa atenta. No Santo António da Serra, foi uma repetição e um bocadinho em duplicado. Tenho o Telmo, que é de lá, que é o Telmo Costa, e praticamente não o deixaram sair de lá, e ele é também o candidato à Junta de Freguesia de Santo António da Serra. A Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, a Lucinda não ia me perdoar. Lucinda Moreira, professora da Escola Básica e Secundária de Machico, 56 anos.
mais dois do que eu. Somos os mais, como dizia aqui o Luís Ferreira, somos os mascotes. E a Lucinda é dali da zona da Ribeira Seca. Mora ali na zona da Ribeira Seca, mas é ligada mesmo a Machico, às tradições de Machico, que é mesmo dali da Beira-Mar, a Lucinda Moreira. Eu convidei-a, ela aceitou, está entusiasmada e, no fundo, está com vontade de fazer mais por Machico. Existe uma grande vontade de fazer, de participar, de dar as suas opiniões. É um bocadinho sair. No fundo, é o que eu lhes disse que fiz há 4 anos. Foi sair um bocadinho da mesa do café e vamos partilhar ideias e dar ideias para contribuir para Machico. Foi fácil constituir a lista no vosso caso, atendendo a que estão num concelho muito bipolarizado, com algumas marcas também associadas a esse nível. Como é que é uma força, que não sendo nova, mas que não tem o capital em termos históricos do que PSD ou PS, se posiciona para conseguir ter gente nas listas? Muito sinceramente, Ricardo, pensei que seria mais difícil. Eu, no final de julho, bastante tempo antes do prazo, tinha as listas fechadas e fiquei surpreendido com algumas pessoas novas que chegaram ao partido, a vontade que tinham em participar. Mesmo pessoas aí na casa dos 30 anos, 20 e tais, que apareceram para as nossas listas. Fiquei surpreendido pela positiva e temos muitas caras novas a encabeçar as listas. Na lista da autarquia, dos 7 efetivos, os únicos que estavam anteriormente, há 4 anos, era eu e o Telmo e a Jéssica Teles. Basicamente, o resto foi tudo pessoal novo que, entretanto, chegou. Muito bem. Para quem nos ouviu na última meia hora, fizemos a apresentação quer das convicções de cada um dos três cabeças de lista, quer as propostas em termos de pessoas que trabalharão para as outras pessoas, as que forem votar, e que sem elas nada é possível. Vamos agora à fase de diagnóstico. Chegou o paciente à nossa mesa de trabalho e vamos tentar descortinar o que é que foi feito, mas sobretudo as promessas que tendo sido feitas há 4 anos, para não recuarmos muito, ficaram por concretizar. Agora vou inverter um pouco a tendência. Como é natural, começo pela atual oposição, Luís Ferreira. O diagnóstico em termos de execução é severo, ou a Câmara liderada pelo PS, que já acusou de estagnação, leva chumbo? Sim, leva chumbo, e não leva chumbo só por o candidato Luís Ferreira, leva chumbo pela população de Machico Conselho. Olha, na habitação, zero. Há o plano de estratégia local de habitação, previa 52 famílias com necessidade ou com habitação indigna e, Mas que perto do se meio. saiba, foram destas 52 famílias foram selecionadas 39, das 39 havia uma verba disponível de 1,5 milhões de euros e que saiba ninguém recuperou casa nenhuma. Portanto, habitação em Machico, zero. Acessibilidades, e acessibilidades não daquelas de proximidade que só aproxima alguns e depois afasta os outros, não se conhece uma rodovia que tenha mais do que, imagina, olha, não tenho 10 metros em Betuminoso. Portanto, não há rodovias em Machico novas feitas por em 12 anos. Estamos a falar, exceto uma, feita muito recente, que é atrás do Centro de Saúde de Machico, que tem uma rotunda e por ligação às outras vias, mas que esqueceram-se de fazer os estacionamentos. Machico tem uma falta enorme de estacionamentos, que é perglitante nos dias de hoje, porque se não temos estacionamento em Machico, exatamente que quem nos visita vai procurar outros concelhos, e era importante, portanto, uma rotunda com ligações a várias vias, esquecer-se do estacionamento. Isto é grave nos dias de hoje, mas falam em estacionamentos. A mobilidade. Nós, em Machico, temos uma cidade ainda muito fechada e temos espaço para abrir. Temos espaço para abrir, considerando a própria Câmara Municipal, para Sul e para Norte. E é necessário criar ali abrir Machico
para criar mais mobilidade. Fecharam a rua António Teixeira de Aguiar, num espaço de, não tem 50 metros. Desde que fecharam a rua morreu. E se isso faz uma rua para criar dinâmicas novas, quer de restaurantes, quer de bares, planadas, comércio, morreu a rua. O que nós vamos fazer é abrir a rua e depois fazer um plano, um estudo pormenor de mobilidade dentro da Baixa de Machico, e não só da Baixa de Machico, do Porto da Cruz, de Santana da Serra, de Água de Pena e também do Caniçal. Porque, de facto, fechar por fechar não vale a pena. Devemos fechar porque cria mais mobilidade, cria mobilidade, quer automóvel, quer mobilidade pedonal e até ciclável, para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida. O que é que falhou mais? Olha, eu digo que falhou em tudo. Talvez eu possa dar uma nota positiva na área social. Nós também temos que ser honestos Claro. e não podemos dizer que isso não foi feito. Foi feito, mas também, mas nós, deixe-lhe dizer, eu penso que daqui a pouco poderá ter essa oportunidade de dizer, nós na área social vamos alocar 1,5 milhões de euros. Para quê? Para tornar mais robusto as UPIs que se dá, porque estamos a dar apoios a pessoas com muita necessidade. E o que a Câmara dá é migalhas, e com migalhas as pessoas não saem desse fosso social. Portanto, temos que dar mais capacidade, mais robustez aos apoios para que as pessoas possam sair desse fosso social e até alguns deles conseguirem emprego. Em termos de ordenamento, há PDM Vou dizer, atualizado claro que não, ou o demodé? PDM está em revisão já do tempo do meu partido, desde 2009, passou-se 12 anos e continua na mesma. E é por isso que o PDM é um instrumento de ordenamento, de planeamento e de gestão. E o investidor, por exemplo, que olha para o Machico e olha para o PDM, não sabendo o que é que lá consta, tem medo de investir, portanto, não se sente confiante para investir em Machico. E é por isso que não temos habitação, e é por isso que não temos hotéis, e é por isso que não temos uma marina melhorada ou expandida. Portanto, é tudo isto que provoca em Machico problemas e então, olhando para os espaços verdes, é uma desgraça. Eu, há momentos que diria que aquilo é mais um pasto do que propriamente um jardim. Vemos as bermas das estradas todas cheias de erva, os jardins com muita erva, sem beleza nenhuma, sem colorido nenhum, ou com muito pouco colorido. As árvores não têm poda de manutenção, crescem ao seu livre prazer, e estamos a falar de árvores no espaço público. E as árvores em espaço público têm que ser controladas, com podas controladas, para não criar, para criar segurança a quem lá passa por baixo. E foi feito zero. Fica o diagnóstico à conta do PSD do que foi feito nos últimos 4 anos ou não pela Câmara Municipal de Machico, Luís Martins. O seu diagnóstico também é assim tão severo? Considero que muito ficou por fazer também. A nível de infraestruturas, muito ficou por fazer, e uma das críticas que tenho é que a maior parte das vezes os partidos não, com quem tem governado Machico, não consegue olhar além do vale. Além daqueles 2 quilómetros que vão do vale até ali à zona dos bombeiros, parece que daí para cima Machico não existe. Eu ainda há dias dizia que há sítios não muito longe daí que basicamente continuam a ser servidos pelas mesmas veredas que eram servidas há 50 anos. Veredas de menos de 1 metro, para não dizer 60 centímetros. Veredas em que uma maca de bombeiros não consegue fazer as curvas, e isso tem sido esquecido. Nessas zonas, quanto muito, nas obras de proximidade, que aqui o senhor vereador e candidato falava, há às vezes um bocadinho de cimento numa vereda ou noutra, e um varandim em que as pessoas já com 80 anos, alguns familiares que têm, eles até agradecem o varandim para se segurarem, porque senão também já nem isso conseguiam. Mas é preciso fazer mais em termos de mobilidade. Acho que Machico precisa de um plano estratégico de urbanização em larga escala, começar numa ponta do concelho e acabar na outra. Não pode ser só um remendo aqui, um remendo ali, o varandim ali, e as pessoas até ficam agradecidas, é melhor do que nada, mas falta muito por fazer. A nível dos espaços verdes, tenho que concordar, é preciso de mais espaços verdes. Pronto, e nem sequer é para puxar a brasa à sardinha do JPP. Mas, Aí seriam verdinhos. mas aí é assim, nós precisamos de facto de mais espaços verdes e de tratar melhor os nossos espaços verdes. Uma queixa recorrente que nós tivemos ao longo de 4 anos na Assembleia Municipal
foi de facto as zonas e as áreas públicas muito mal tratadas. Eram as bermas das estradas em que o matagal já chegava quase a meia via. Em muitas zonas, o Santo da Serra foi um caso paradigmático, Água de Pena também, mas isto Geral. foi geral no Conselho e todos se queixaram disso. A questão também do lixo também foi uma queixa recorrente que tivemos na gestão dos resíduos sólidos. Aquilo foi um bocadinho um jogo do empurro entre a Câmara e a ARM, ao longo dos 4 anos. De facto, às vezes há muito esse jogo do empurro em vez de às vezes se conversar e tentar resolver as situações. Acho que nesse aspecto, houve falta de diálogo. A nível de investimento, de facto, os primeiros anos o investimento teve um bocado condicionado. Lembro-me de falarem dos números que no primeiro mandato, para pagar 70% da dívida, basicamente não houve investimento. Mas se olharmos para 2023, há um orçamento já de 14 milhões de euros, que já subiu ligeiramente. Em 2024, o orçamento passa para 19 milhões. E o orçamento de 2025 são de 21,5 milhões, mas pronto, nisso aí há uma receita que, no fundo, é para pagar no futuro, que é a dívida que foram 2,6 milhões. Salvo erro, foi esse o valor que se falou na reunião da Assembleia Municipal, que seriam para obras e para o botão. O que é que acontece? E mais uma crítica que nós sentimos em Machique, e não é só por parte dos políticos em geral, é que Machique fica parado durante muito tempo, ao longo de 4 anos, não há uma programação de obras, e depois, a 2 meses das eleições, tem que haver o botão eleitoral em todos os sítios, que é uma prática do costume, já em todos os sítios. Acho que o trabalho tem que ser planificado e feito ao longo de 4 anos. Como se a memória só fosse mais recente. Essa é uma crítica generalizada que nos últimos meses todos os autarcas despertam para a vida e para as obras. Um, Hugo Marques, o Como para diagnóstico explicar. da oposição está feito, Sim. com certeza que não será coincidente com o seu. Um, a primeira pergunta que lhe faço é, em termos de mandato, e situando-nos só nos últimos 4 anos, qual é a vossa taxa de execução daquilo que foi prometido e concretizado? Bom, eu tenho que, primeiro que tudo, regressar aqui um bocadinho atrás, só para deixar uma dúvida no ar, só para que o Sr. Engenheiro possa me esclarecer. Ainda na apresentação da sua equipa, faz referência a não estar ninguém no desemprego. Tem algum estigma para alguém que está no desemprego? Bem, Pronto, mas é porque ao usar um argumento, como isso como argumento, parece que quem está no desemprego não tem não, valor. não, não, não. Só Mas para esclarecer que há alguém na sua lista que esteja no desemprego nem a questão de ser da minha lista é uma questão, porque até muitas vezes social? social, as pessoas podem querer repensar a sua carreira e possam, e bem, por um tempo de desemprego, não acho que essas pessoas Nós queremos devam atrair ser pessoas, nós queremos atrair as pessoas de desemprego. E para isso exatamente. queremos investimento em Machique. Pronto, mas só para ficar claro que não fica bem, Até, na minha até há opinião. gente que faz pausas sabáticas Exatamente. e não está empregado nessa. Exatamente. Pronto. Em relação realmente ao que ficou por fazer, acho que fica sempre alguma coisa por fazer. Sempre. Por muito que se queira, é impossível fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Em Isso concreto, se promete muito. não, porque a ação da Câmara é exigida à Câmara sempre novas necessidades. Por exemplo, quer que as intempéries são imprevistos, quer com as emergências sociais que vão surgindo. Por exemplo, a pandemia, ninguém sabia quem é que preparou um orçamento para uma pandemia? Ninguém. E, obviamente, isso tem consequências naquilo que é o plano a longo prazo de que um executivo camarário se lança e as ideias que promete. Há depois uma reorganização e ficam, obviamente, algumas coisas por fazer. Agora, obviamente que eu não posso concordar com o diagnóstico que foi feito, mas eu quero primeiro reconhecer que existem algumas coisas que efetivamente ficaram por resolver. Da minha parte, e por muita pena minha, obviamente a questão do PDM, eu até lhe digo que é um dos motivos que me faz estar mais motivado nesta campanha, é conseguir continuar e fazer aprovar aquilo que é a proposta que nós já temos, aquilo que é um trabalho rigoroso que nós fizemos ao longo de muito tempo. Devo dizer que não é há 12 anos que eu tenho essa pasta, ou que estou a trabalhar nisso, nem é nos últimos 8.
porque efetivamente na complexidade que é a questão do PDM e toda a questão legal que implica a sua apreciação desta proposta, houve aqui uns processos de suspensão, ora por falta de cartografia, ora por falta de uma legislação que já vinha no continente e não estava adaptada à região, que causou um atraso de 3 a 4 anos, que é o que impossibilita agora termos o PDM aprovado, porque os esforços que fizemos iria, na melhor das hipóteses, lançar a discussão pública exatamente agora. E eu acho que não se deve mostrar a discussão pública de um elemento tão importante para Machique com uma campanha autárquica, e por isso acho por bem deixar essa responsabilidade para um novo executivo, porque até não sendo eu, não é? Seguramente pode haver necessidade de quererem rever aquilo que é a estratégia que eu defini para o futuro. Dizer que realmente, ainda na matéria da habitação, foram feitas algumas coisas. A estratégia local de habitação não funcionou como queríamos, não funcionou em Mexico e não funcionou em muitos outros pontos do país, porque eu acho que foi um erro nacional centralizar toda a aprovação das candidaturas numa única instituição, sem os meios humanos para dar resposta a todas as solicitações. Mas já o disse publicamente, volto a dizer, nós conseguimos apresentar 15 candidaturas que reuniam os requisitos para verem a sua moradia, a sua habitação reabilitada, e fica o compromisso de, não sendo pela estratégia do primeiro direito, será seguramente a nível dos apoios municipais, como digo lá, e eles verão a sua habitação reabilitada. Na questão dos arruamentos, foram feitos muitos arruamentos, obviamente, no último período destes 12 anos, que foi quando houve capacidade de investimento. Esses arruamentos possibilitou em todas as freguesias houve novos arruamentos, e houve casas que não iam carro e agora vai. Agora, efetivamente, é preciso mais? É. Claramente. E essa visão também é a que eu tenho. É preciso um plano estratégico para realmente, em termos daquilo que será a nova capacidade de crescimento do Conselho de Machique, que eu já disse que poderá ser uma referência a nível regional em termos de habitação. Isso tem que ser acompanhado com um plano de mobilidade, isso tem que ser acompanhado por novos arruamentos, novos espaços públicos. E, no meu entender, a mobilidade não é para levar mais carros para as cidades, não é para abrir mais ruas para os centros das cidades, é sim encerrar, é sim retirar essa pressão de tráfego das cidades e dar espaço às pessoas. Porque se quer sítios para as pessoas viver, sítios também para conviver. E convive-se no espaço público, não se convive com carros. Os carros não vão tomar café. Os carros não vão almoçar, nem usam uma esplanada. As pessoas vão. É preciso ter lugares para estacionamento, que se quer que sejam na periferia da cidade, e que o centro da cidade, estou a falar em concreto em Mexico, mas o mesmo se aplica ao Porta Cruz e, de certa forma, ao Caniçal. Se bem que, se calhar, a falta de estacionamento no Cancelo é mais evidente, é aquele sítio que carece mais de estacionamentos. Foi uma promessa que ficou por fazer. Nós prometemos fazer estacionamento no Cancelo, não foi feito, mas temos o projeto aprovado em vias de ser lançado o procedimento para a execução de um parque de estacionamento. Vai resolver? Não vai. Obviamente, são 32 lugares, é insuficiente para o que é preciso fazer no Cancelo, mas é um princípio, é um começar, é uma solução. Mas devo dizer que Machique, ainda assim, é dos sítios, cidade de Machique, é se calhar a cidade da Madeira com maiores soluções de estacionamento. Feitas pelo PSD. E se calhar muitas outra vez pagas pelo PS, mas Feitas pelo e PSD. pagas pelo PS, mas devo-lhe dizer que obviamente é preciso mais, porque nós queremos. O Hugo consegue contabilizar os parques que fez em Mexico nos últimos anos? Sei, alguns. Diga Sei. o número. Não tenho o número real, mas foram feitos estacionamentos na Ribeira Seca, Meia dúzia. alguns. Foram feitos alguns. Agora, dizer que é preciso mais. É preciso mais porquê? Porque o Machico tem esta capacidade para crescer e vai crescer. Por exemplo, outra promessa que ficou por cumprir, e obviamente que eu aqui tenho que dizer que é novamente uma necessidade, é novamente algo que vamos ter que resolver, é a Zona da Graça, o estacionamento ali na Zona da Graça da Santa Casa. Nós temos para ali uma ideia de um projeto que envolve estacionamento,
habitação e ampliação da Santa Casa. Portanto, disponibilizando já terreno para estas três necessidades. E, obviamente, com os respectivos projetos, no caso da Santa Casa, obviamente podemos integrar no projeto que temos para a habitação daquela zona também. Não me respondeu à questão inicial. Em termos de percentagem, Taxa de execução foi de. eu não lhe sei dizer um valor, mas eu diria 70%, não mais do que isso. Passamos, ou seja, a nota é positiva, não é excelente, mas é um muito bom. Certo. Está feito o diagnóstico, percebeu-se com a vossa frontalidade, por palavras que, não sendo iguais, são no mesmo sentido. Como se sabe, olhando para manifestos e depois para obras ou projetos concretizados, há sempre alguma discrepância por razões diversas. Já falamos do passado, vamos falar de futuro agora, traçando prioridades, sobretudo um modelo de desenvolvimento atrativo que defendem para o vosso conselho. Luís Martins, agora começa por si. O que é mais urgente fazer no Conselho de Machico? Bem, o mais urgente no Conselho de Machico vou considerar mesmo que são as infraestruturas ligadas à habitação. Ou seja, nós precisamos de infraestruturas para desenvolvermos habitação. Ainda ontem nós falávamos no desenvolver, no modelo tradicional que nós tínhamos de resolver o problema da habitação, que era as pessoas fazerem a sua própria construção. Mas para isso precisamos de infraestruturas, tanto que hoje é proibido fazer moradias onde não tem acesso ao automóvel. Por isso é preciso um plano de infraestruturas a nível das acessibilidades e do saneamento básico que permitam às pessoas, primeiro, reabilitar habitações que ainda não têm acesso, e são habitações que poderão entrar no mercado do alojamento, que poderão ser reutilizadas. Terrenos contíguos a essas habitações, permitir também a construção. Não sei como é que está o PDM, mas acho que deveria permitir essa mesma construção, se as pessoas assim o entendessem e quisessem fazer, aliviava a pressão pelo lado da procura, ou seja, seriam menos pessoas a procurar. Por outro lado, além desta forma, ter uma bolsa também de habitação municipal para também resolver este problema, uma bolsa de habitação que seria um arrendamento a custos realmente controlados, em especial no centro das localidades, onde as pessoas, a maior parte das pessoas desempenham a sua profissão, e aí seria até mais atrativo e mais fácil de atrair pessoas para o concelho. A nível dos terrenos municipais, como também já foi falado, a parte a nível de habitação em cooperação, a nível das cooperativas, com custos realmente controlados e com parcerias através do Governo Regional, com o IHM, e que poderíamos também aí possibilitar essa vertente. E não esquecendo também o investimento privado, que seria mais um dos pilares da habitação, ou seja, teríamos aqui 5 pilares diferentes de oferta de habitação, uma oferta diversificada que ia aliviar a pressão na procura. E depois, cada um, de acordo com as suas possibilidades, optaria pelaquela que lhe fosse mais adaptada à sua situação económica, mas não deixando ninguém para trás nesta questão. E outros dois sectores é que definem como prioritários também para o Conselho? Outro setor seria também o setor social, mas dentro deste setor social tinha uma proposta que seria a proposta de ter um balcão municipal ou um balcão do município, onde tivesse todo o tipo de apoios, desde os apoios para a saúde, eh, desde os apoios para a cultura, desde os apoios para a educação, todos os apoios ali concentrados. E porquê? Falou-se ainda agora nas 15 habitações que conseguiram reabilitar das 50 previstas. Digo-lhe uma coisa, se perguntar às pessoas de Machica, a maior parte não sabe que existe este programa. Não sabem em que condições se podem candidatar. E a informação não pode ser o privilégio de alguns, porque o acesso à informação tem que ser para todos. E as pessoas que estão nas condições, se as coisas foram feitas às claras, e tipo, eu sei que é neste balcão e posso ter também a plataforma online, uma não invalida a outra, em que diga quais são as regras e em que condições é que as pessoas se podem candidatar, se calhar toda a gente vai poder se candidatar. E em vez de ter 50 pessoas a se candidatar, se calhar são 500 que estão em condições de se candidatar. Agora, a informação tem que circular, tem que veicular esta informação às pessoas, porque muitas vezes a informação parece que é privilégio de alguns.
Suspeitam de favorecimento? Não, a questão nem sequer é suspeito. Eu acho que às vezes é mesmo falha na organização. Eu acho que às vezes é mesmo uma questão organizacional. Eu acho que às vezes falta pensar as coisas e depois agir. Acho que é mesmo uma questão organizacional. Acho que é preciso uma reestruturação organizacional. A outra questão que nós que também temos é com várias vertentes, tem a questão agrícola, turismo e ambiente. E como é que juntamos as duas? A questão agrícola é que a maior parte das zonas altas do Conselho, neste momento, eu já algumas vezes disse que é um barril de pólvora. Faltaram os caminhos agrícolas, faltaram as acessibilidades. O que é que acontece? A floresta de investantes foi descendo, vem quase até junto às ribeiras. Não se consegue lá chegar nem aceder, senão por veredas, muitas delas cheias de mato, porque a agricultura foi abandonada por falta destes caminhos. Ainda há bem pouco tempo tivemos um aparato em Machico com um helicóptero para ir pôr lá uma rede metálica para contenção de pedras. E lembro-me que o senhor vereador, o Alexandre, agora candidato, disse que de facto tiveram que recorrer a este meio por falta de acessibilidades. Pasme-se. As acessibilidades deviam existir, para isso já não precisávamos de um helicóptero. O que falta aqui, arranjou uma forma de resolver com o helicóptero. Só com o dinheiro que se gastou no helicóptero, se calhar dava ali já para umas boas muralhas para ter um acesso. Acho que pá, cá tal falta de acessos, mas isto aqui tem pé que eu não posso apontar o dedo à Câmara e ao Governo Regional. Tem que haver mais sintonia entre as partes, independentemente de cores políticas, eu acho que tem que sentar à mesa e têm que encontrar soluções porque de facto os caminhos agrícolas faltaram muito e o apoio à agricultura. Apesar de saber que é uma agricultura, muita dela de subsistência, ou que vendem semanalmente nos mercados, mas é uma agricultura que nos mantém a paisagem e que em termos turísticos tem muito valor. É a manutenção dos nossos calcos em pedra, que os turistas apreciam quando vêm cá passear. E depois, em termos turísticos, temos do mar à montanha. Temos o mar e uma baía também com potencialidade. Temos mar em toda a volta do concelho, desde o Caniçal, Porto da Cruz, Machico. A baía pode ser muito mais explorada. Sei que já muitos de nós falámos na ligação da praia de Machico, da zona de Machico, até o Parque Desportivo de Água de Pena. Se calhar alguns bocados terão que ser feitos em túnel. Não sei, é uma questão de vermos, mas seria uma excelente ideia ligarmos ali. Até no, ainda há dias discutimos da Até para resolver o problema do parque desportivo. resolver a questão do parque desportivo e mais. E depois podíamos pensar ainda noutras soluções, mas isso seria já a outro nível, que ainda há tempos, não há muito tempo, discutimos o plano de contingência do aeroporto e não sei até que ponto não podíamos ter ali alguma solução a ser estudada para também não fazermos ali nenhumas aberrações. Mas sim, em termos turísticos temos ainda ali muito potencial, a Marina também provavelmente ainda tem potencial para crescer. Uh, e depois poderíamos, há uma ideia que eu tinha tido há alguns anos, por acaso há dias estava a conversar com a minha equipa e falámos de aldeias temáticas. Aldeias temáticas em que o turista muitas vezes quando vem a um lugar não quer que seja tudo igual. Não, gostam de ter experiências da sua localidade, da terra que visitam. E então, por exemplo, a Matur, que é uma zona já habitacional, que era uma zona turística, podíamos ter ali uma zona mista turística e habitacional com eventos culturais ao longo do ano, onde temos os locais e os turistas que nos visitavam. Acho que temos ali muito espaço que dá para muita coisa, tanto para a habitação como para usar em termos turísticos. Há outras zonas que temos um roteiro, por exemplo, de atividades tradicionais, em que o turista, por exemplo, chega, aloja-se em Machico e em determinado dia poderia ter, hoje é o dia de visitar, vamos visitar, ainda temos alguém que desempenha a função de ferreiro, vamos lá visitar a forja e ver como é que fazem os instrumentos. Ou temos ainda alguém que ainda tem o tear e temos a tecedeira. Ou seja, podíamos ter, a nível da pesca, ainda há muito trabalho artesanal. Era uma questão de falarmos com estes artesãos, darmos apoio e usar também um roteiro turístico diferenciado também para termos um turismo diferente, um turismo da natureza, um turismo ecológico. Ficam as ideias do JPP para o Conselho em relação ao futuro. O que a vossa candidatura, Luís Ferreira, tem para de fracturante, digamos, ou de inovador para o Conselho, de modo a revitalizá-lo e a torná-lo
ainda mais atrativo? Nós temos na nossa candidatura três pilares fundamentais, que é os apoios sociais, a habitação e o turismo. E nestas três áreas vamos criar um balcão para cada uma delas, com equipas multidisciplinares, para que consiga satisfazer aquilo que são os constrangimentos ou as necessidades destas pessoas, deste grupo de pessoas. Na questão dos apoios sociais, nós, como já disse no início, vamos alocar 1,5 bilhões de euros. Isso é o cheque farmácia, é o cheque livraria, é o cheque pequenas cirurgias sem ambulatório, são uma série de apoios às associações criativas e desportivas do Conselho. No fundo, tudo o que abrange a área social, nós iremos alocar isto, e cada medida destas terá certamente um regulamento muito próprio para ser atribuído às ajudas. Eu começo por dizer, portanto, lá no caso dos apoios sociais, nós vamos atribuir aos estudantes uma bolsa única para todos, porque são todos estudantes. E vamos diferenciar apenas em alguns agregados familiares que sintam alguma dificuldade financeira. Ou seja, terá que haver um segundo pedido e será analisado e, em função disso, será atribuído uma majoração, digamos, a esses Mas estudantes. vão equiparar, por exemplo, universitários a alunos do ensino básico? Não, diferente. Portanto, alunos universitários é uma coisa, e inclusive também incluindo os mestrados. Alunos da parte do ensino já pré-escolar ou creche pré-escolar, e será diferente. Mas também haveremos, neste bolo, terão medidas para essas vertentes. Depois também, nós temos visitado as IPSS, isso também para que nós pudéssemos fazer o nosso programa e verificamos que há muita necessidade quer de camas para aqueles, no caso da Santa Casa de Machique, há necessidade de triplicar ou duplicar, mas neste momento talvez duplicar e no futuro triplicar, porque de facto a esperança de vida cresceu e sentimos que aquelas casas são as casas que têm as melhores condições para criar as pessoas com demências ou com problemas psicológicos e também de mobilidade. Portanto, na Santa Casa, nós iríamos guardar um espaço no terreno disponível, que é o terreno municipal, para prever a expansão da Santa Casa. E, em paralelo à Santa Casa, iríamos criar uma aldeia sénior. E para que aldeia sénior? Porque nós temos ido para as zonas altas de Machico, e quando digo Machico do Conselho, e o que se vê lá são velhinhos que nunca mais vão sair de lá. Porque ao sair só podem sair de maca. Precisamente por causa das falta das acessibilidades. É porque só se faz acessibilidades onde já existe um risco. Então, se a opção da proximidade era fazer acessibilidades, faziam novas acessibilidades. Tipo vereda, mas pelo menos ainda chegava ao sítio da casa das Mas a pessoas. aldeia sénior é para fazer deslocar pontualmente os idosos ou pô-los a viver ali? Não, pô-los a ver ali aqueles que desejarem, porque há pessoas que são muito ligadas ao seu espaço onde vivem e não querem. Portanto, as pessoas que quiserem vir para um espaço novo e que estará em paralelo com as funções da Santa Casa, portanto, será muito simples, é um quarto para dormir, uma pequena salinha e uma casinha de banho. O resto, a Santa Casa dará o apoio, porque nós iremos ajudar a Santa Casa a poder dar este apoio à parte sénior. Em relação ao investidor. O investidor aqui tem duas vertentes: um investidor para o turismo e um investidor para criar habitação em Machique. Porque a Câmara pode criar habitação em Machique, vou falar sobre isso, o IAGM pode criar habitação em Machique, as cooperativas podem criar habitação em Machique. Mas há aqui um primeiro passo, que é atrair investimento para criar novas estruturas ou infraestruturas para o turismo e também para a habitação. Porque há pessoas que chegam a Machique hoje com dinheiro e querem comprar um apartamento que não têm. E porquê? Porque durante estes 12 anos, outra vez, ou Machico tem uma praga, ou então os investidores não quiseram vir, se não quiseram vir porque não tiveram confiança. E, paulatinamente, até têm vindo, mas depois os processos são demorados que eles acabam por ir para outros sítios para fazer mais rápido e talvez com mais incentivos e com taxas reduzidas de licenciamento. Portanto, atrair investimento e para criar habitação e também para criar novas unidades hoteleiras ou até recriar espaços, como diz aqui o Luís, aldeias temáticas que também são necessárias e isso também precisa de investimento. E depois temos então a habitação, que é para nós a parte mais, digamos, que sente com muita dificuldade. E há aqui várias vertentes. O Luís já falou, também concordo com ele. Há uma tradição em Mexico de ter o terreno,
e poder construir a sua casa. E até de aumentar a casa em várias fases da vida em função da disponibilidade financeira. Espera, desculpa interromper, só para dizer uma coisa. As pessoas gostam de fazer a sua casa e até gostam. E a única coisa que pedem à Câmara muitas vezes é não atrapalhem, por Ora, muito favor. bem. É não atrapalhem, por Ora, favor. muito bem. Despachem o projeto, despachem o processo. que atrapalha? Há muitas que atrapalham. Não estou a dizer que é um Não são exclusivo, não estou a dizer que é um exclusivo de Machico, mas eu acho que, independentemente da Câmara e de quem governa, independentemente de quem governa, eu não governo a Câmara de Santa Cruz, como o Hugo também não a governa nem se candidata lá. Mas agora vamos Santa Cruz é a Espera, minha. já tiveste. Agora, já tive- não, não, deixa-me eu só concluir. concluir, deixa-me só concluir. Eu dou-te E é que é assim, é assim, eu acho que não se deve, a Câmara não pode atrapalhar, eu acho que temos que ter prazos máximos para isto, ninguém pode estar 1 ano ou 2 anos à espera de uma licença de obras. Eu acho que temos que definir, nestes casos, se calhar 60 ou 90 dias, as pessoas têm que saber, ao fim de 90 dias, têm uma licença da mão, não podem andar a gastar de sola de sapato pelas ruas do Depois concelho já à ouvirem espera de o uma que é que o licença. Hugo pensa sobre esses timings, mas para concluir, Luís Ferreira, os vossos eixos prioritários estavam Sim. na habitação. Sobre a habitação. Portanto, nós, na habitação, há de facto a habitação que tem que estar aberta ao mercado livre, para as pessoas que felizmente têm capacidade de adquirir essas casas para a habitação e porque querem viver em Machico. Machico tem sido nos últimos anos uma sangria de casais jovens para os concelhos limítrofes, nomeadamente Santa Cruz. E isso preocupa-me bastante, porque se não temos habitantes, também não temos o comércio local, é um problema, e isso Não nós têm temos que. votantes também. Exatamente. Não temos votantes e temos a demografia a decrescer e o espaço a ficar desocupado. Portanto, habitação para casas unipessoais de pessoas que queiram fazer as suas casas nos seus terrenos, porque aqui é um problema muito grande. Nós saímos da colonia já há algum tempo, mas muitos terrenos destes estão para legalizar. E a Câmara, cá está, porque temos um gabinete para a habitação, uma regulação, vamos tentar ver essas situações para tentar ajudar a legalizar os terrenos de pessoas que queiram fazer a habitação própria. Isso será. Mas atenção aos experts no uso capião, que eles andam aí em força. Precisamente por isso é que nós vamos criar um grupo para avaliar isso tudo. É porque Não, hoje assim, em dia além- já se faz casas em cima de terrenos que foram feitas as É estruturas assim, a lei da colonia poderíamos prorrogar, a lei da colonia podíamos prorrogar mais 2 ou 3 anos, por exemplo, e resolvíamos essa questão da lei da colonia. Ao uso capião é preciso ter cuidado que há pessoas que de repente há terrenos que estão ao abandono, não têm donos e depois descobre-se que um senhor, não sei das quantas, que deve ter dinheiro para pagar um bom batalhão de advogados e depois é o dono de tudo. E depois ninguém pode fazer nada. Este balcão irá eliminar todos esses problemas. Depois deixe também dizer uma coisa que é muito importante. Para finalizar, A estratégia local de habitação prevê que havia 52 habitações que necessitavam de recuperação. Nós achamos que são muitas mais, mas algumas delas serão recuperadas pelos próprios, facilitando taxas e taxinhas e agilizando processos, eventualmente até a Câmara contratar um gabinete ou até os próprios técnicos da Câmara, quer engenheiros civis, quer arquitetos, realizarem peças de projeto para entregar às pessoas que querem renovar as suas casas. Mas também temos que ter aqui habitação a custos controlados para as pessoas que efetivamente não têm possibilidade de comprar uma casa. Quer para a classe média, que hoje se sente confrontada com muitas dificuldades financeiras, quer também para os casais jovens, para fixarmos jovens em Mexico, através de rendas acessíveis. Isso pode ser feito pelo IHM, que tem feito, deixa-lhe dizer que fizeram 36 na bem posta há muito pouco tempo, estão a fazer 24 na Água de Pena na Estrada da Igreja, atribuíram muito recentemente, está já na plataforma 10 direitos de superfície no Caniçal e estão previstas para essa zona também mais de 30 habitações. mais algum sector que queiram apostar, Luís Olha, Ferreira? Nós temos reabilitar a frente do mar de Machico do lado esquerdo para também dar mais expansão à A marina. esquerda de Machico precisa de reabilitar. Muito. Temos lá uma encosta. Uma costa olhar do lado do mar à direita. Mas é olhar para o mar. No lado esquerdo, olhar para o mar, temos uma encosta magnífica que deve ser potenciada e que, segundo a Câmara, já fez algumas ações, mas o que se vê é que não avança nada. Então, o que avançou lá foi uma casa de luxo, e bem, na minha opinião, mas por causa de um terreno que dá água de pena para essa situação, essa raça construída. Na área ambiental, eu diria que temos que fazer muita coisa. Nós temos, de facto, Machico é um concelho rico em ambiente, nós temos a Floresta de Lauricínio,
nós temos a rede Natura 2000, lá estamos a zona mais, digamos, seca ou da Madeira, mas tem uma beleza em termos geológicos, geomorfológicos muito interessante e do ponto de vista turístico, aqueles zonas podem ser muito bem aproveitados. Temos que florestar, como disse aqui o Luís Martins, a zona da Lauricida, que temos uma mancha de Lauricida muito importante que vai desde Portela até o Ribeiro Frio e indo também estendido para as zonas do Porto da Cruz. Nós precisamos fazer um travão às infestantes. Portanto, e, naturalmente, que a recolha do lixo, o saneamento básico, é preocupante ainda hoje em Mexico, zonas que não têm saneamento básico. E isso, a Câmara tem responsabilidade por isso. A RIEM é que faz as obras, mas a Câmara tem que dizer onde é que falta saneamento básico, onde é que deve ser feito. E tem-se verificado, para meu espanto, em zonas até de zona baixa, não é de zona onde não se possa, não precisa de nenhuma estação elevatória para levar os afluentes, mas não existe saneamento básico. Portanto, isso é saneamento básico, certamente que sim, ambiente, certamente que sim, e dizer que a frente de mar de Machico também nós vamos requalificá-la Muito bem. nas freguesias, porque nós temos todas as freguesias têm mais, exceto uma que é o Santa Serra, mais para aí, mais para a vertente da parte de hotéis de ruralidade, hotéis em ambiente saudável. Hugo Marques, quais são as vossas prioridades em termos de grandes apostas para o próximo mandato? Bom, eu queria aqui fazer isto em duas partes. Obviamente, primeiro responder à pergunta, mas também depois tenho que fazer alguns esclarecimentos. Claro. Mas o mais importante é o programa que apresento e aquilo que eu defino para Mexico são três grandes prioridades: habitação, mobilidade, mais rendimento para as pessoas. A habitação em duas vertentes. Uma, de facto, há que incentivar o mercado privado, há que incentivar que haja mais investimento em Mexico. Isso consegue-se dotando bolsas de terrenos ou zonamentos em Mexico, onde é possibilitada a construção em altura, privilegiando a habitação coletiva com um índice de construção alto, para exatamente tornar rentável os investimentos que ali possam acontecer, para aumentar a oferta disponível no mercado, a oferta é essa que se quer livre, porque se existe mercado para se pagar mais, o investidor vai ter mais lucro, vai ter mais vontade em investir e nós não devemos limitar esse mercado que funciona e até depois resulta em maior receita também para a Câmara, no IMT, no IMI e por aí além. Agora, efetivamente, o que é que acontece? Não é essa habitação que os madeirenses conseguem comprar, madeirenses e portugueses. Aqueles que dependem só do seu rendimento não conseguem ir ao mercado comprar uma habitação de acordo com aquilo que é os preços nesse mercado livre. Daí que eu defendo como solução as cooperativas de habitação. A Câmara deve incentivá-las, deve. Mas, desculpa interromper, mas então, o que é que lá, Pois, eu o não que é que lá, interrompi, falo mas o que é que lá 20 esteve a minutos. fazer então? 20 minutos, Isso 30 minutos, parece não, Deixa eu ver. o Martins também interromper. senão a seguir É deixa-me falar que parece que nós esteve lá na Câmara, esteve lá a fazer o quê? 12 anos. Isso é que toda a gente Isso- diz que deve ser feito. Vamos lá ver. A crise da habitação não tem 12 anos. A crise da habitação surgiu prioritariamente como primeira necessidade de todos nós em Portugal depois da pandemia. Foi aí que os preços foram para preços exorbitantes. Agora, não pode crer que em 4 anos eu já tenha resolvido um problema que nós começámos a tomar conhecimento com ele há muito pouco tempo. E, efetivamente, o que é preciso é apresentar essas soluções. Agora, se vêm em ter dias, se calhar vêm a nível nacional, a nível europeu, a nível mundial. Portanto, agora, não é a Câmara por si só que vai os resolver. Porque, por exemplo, estamos a falar que também o Governo Regional comprometeu-se com uma série de casas que ainda não estão no terreno. Já não Bem, criei umas poucas. que fique esclarecido, não foi o IHM que fez. Portanto, Não o foi? IHM comprou, alguém fez, alguém licenciou. Quando diz que a Câmara não fez nada, a Câmara licenciou esses projetos para efetivamente estarem disponíveis no mercado. Alguma coisa fez-se. Não seria se não Pergunta fosse. aos promotores se não foram bem acolhidos pela Câmara no licenciamento dessas obras. Isso. Faça esse trabalho. Agora, em relação àquilo Já que são fiz. as minhas prioridades, o que define a habitação, cooperativas de habitação, porquê? Porque eu aí consigo que alguém que se associe nessas cooperativas apenas pague aquilo que vai Já falou com usufruir. alguma, já Aquilo falou que com alguma paga, cooperativa de habitação? Já aquilo, falou com alguma?
Já falou. Muito Aquilo que claro. efetivamente vão pagar apenas aquilo que vão comprar, sem o custo Há do terreno e aqui, sem o custo do projeto. há aqui uma questão que foi lançada pelos seus adversários políticos que Sim. tem a ver com a demora, sobretudo para aqueles que querem fazer E eu casa. já vou lá, mas faltam ainda as outras prioridades, pois e preciso também de algum tempo para Ok. realmente Não, esclarecer estávamos isso. a falar da petição, Mas despacho já essa questão. pronto, pode ser na habitação, sim. Efetivamente, comentando aqui a questão que o Luís Martins levantou e bem, que fica o esclarecimento, perceba a questão que colocou, não é direta à Câmara em relação à burocracia não todo, concordo. Nesse aspecto, sim, as câmaras têm que ser facilitadoras. Para o serem, houve uma tentativa até legislativa com a entrada do Simplex. O Simplex entrou em vigor em 2024 e impõe limites do licenciamento em termos de tempo. Portanto, estes limites que o Luís Martins fala já existem. Portanto, existe um prazo máximo de resposta para um pedido de informação prévia, para uma comunicação prévia, para um licenciamento e até para a apreciação de especialidades. Existem prazos mínimos. Obviamente que depois são ampliados quando há necessidade de parceiros externos. Portanto, isso já existe. Existem outras formas, por exemplo, a Câmara, a partir agora de agosto, passou a disponibilizar a plataforma digital. Todos os projetos entram hoje na Câmara em forma digital e estamos a trabalhar, está já contratado, estamos em fase de testes com o portal online, em que as pessoas podem submeter online os seus produtos e conseguem os seus projetos e conseguem acompanhá-lo, saberem que fase é que está. Em termos de, de demoras do licenciamento. Obviamente, o Simplex não resolve tudo, complicou até outras questões, mas é um acerto constante que terá que ser feito para haver essa melhoria. Voltando às prioridades, se Sim, permitir, sim. falei na habitação, falei, portanto, a questão das cooperativas de habitação, porque aí, de facto, não é só falar com as que já existem, mas podem surgir novas. E a Câmara pode ser até incentivadora a que surjam essas novas cooperativas. Podemos até dar o apoio jurídico para a formalização das mesmas, e é isso que eu defendo. Outra coisa que é fundamental é a Carta Municipal de Habitação. A Carta Municipal de Habitação vai dotar o município de ferramentas que vai permitir, por exemplo, um direito de preferência na aquisição dos terrenos nas zonas de pressão urbanística. Atenção, o direito de preferência não é expropriação. É os terrenos que aparecerem à venda, a Câmara pode exercer o direito de os adquirir ao preço de venda, não é um preço mais barato para a Câmara. O preço que ele tiver no mercado, a Câmara pode acompanhar e comprar. Se calhar até é uma boa solução para quem às vezes demora a vender um terreno, pelo menos sabe que a Câmara pode ter interesse em executá-lo. Essa aquisição pode ser para duas vertentes, uma para espaço público, para jardins, para estacionamentos, para arruamentos, ou para bolsas de habitação também. É isso que eu defendo que tem que Mas ser feito. há muitos terrenos ainda livres Quando eu digo no que vosso radar. Quando eu digo que Machique poderá ser a solução da habitação para a Madeira, é porque sim, ainda existe, apesar de os artigos matriciais em Machique são muito pequenos, mas o que é que isso resultou? Resultou que efetivamente ficou zonas por construir, porque as parcelas são muito pequenas. Então, para desbloquear esta situação, tem que haver intervenção pública, tem que haver a intervenção do município. O que nós podemos fazer é, através do direito de preferência, adquirir 4, 5 Basta- parcelas contíguas, juntá-las e dar ali outra arranjo àquele espaço. Não só nas zonas que nós definimos como aquelas para a habitação coletiva, que já fizemos com as medidas preventivas essa reserva de espaço, existe uma figura que é o plano de pormenor que vamos aplicar a essas zonas, que vai permitir o quê? Basicamente, numa linguagem mais informal, um baralhar e dar de novo. Isso o que é? Reagrupar as parcelas para, porque, por exemplo, alguém tem 1.000 metros quadrados, só que está numa configuração que não permite cumprir com afastamentos ou não estar bem definido. O que nós podemos é redistribuir a malha de terrenos, continuando essa pessoa a ter os 1.000 metros quadrados noutra reorganização para permitir a edificação. Isto porquê? Porque, ao contrário, até um pouco aqui do que defendem o Luís Martins e o Luís Ferreira, e compreendo a questão da tradição. Mas a tradição não é solução para a habitação. Portanto, dispersar não é solução, na minha opinião. Dispersar, fazer mais arruamentos no sentido de possibilitar a habitação dispersa,
é um custo acrescido para a manutenção, é um risco acrescido para efeitos de segurança. Nós, hoje em dia, nenhuma Câmara consegue garantir a limpeza de todos os arruamentos que já têm à sua responsabilidade, ainda aumentar esses arruamentos com o intuito de solucionar a habitação não será solução. Hugo, O que eu segundo defendo, acho, senão não vamos ter tempo. o que eu defendo é agrupar, portanto tem que ser condensada a habitação. O segundo eixo é a mobilidade. A mobilidade porquê? Para se viver bem é preciso deslocar-se, é preciso usufruto do espaço público e eu defendo de facto uma nova política de aproveitamento do espaço público, mais espaços verdes, mais espaços para a população, mais estacionamentos na periferia e os núcleos urbanos serem privilegiadamente para os peões. Isto não implica encerramento de estradas, atenção. Existe uma modalidade cada vez mais aceito por todos, que é o espaço partilhado. O espaço pode ser partilhado entre peões, entre bicicletas, entre carros. Tem que haver regras a respeitar. E Mexico é a zona ótima para se fazer isso. Por fim, falei na questão do rendimento. Porquê? Porque para fixar pessoas é preciso lhes dar emprego. Para lhe dar emprego é preciso investimento. E esse investimento surge de quê? Daquilo que nos pode diferenciar, obviamente, o turismo. Mexico tem um potencial tremendo em termos de turismo. E é preciso cuidar deste potencial. Porquê? Como o Sr. Luís Ferreira e o Luís Martins disse bem, Mexico tem um património riquíssimo do ponto de vista geológico, do ponto de vista da flora, do ponto de vista da fauna. Temos floresta de Laurisilva na costa norte e costa sul. Somos o único concelho da Madeira que tem uma mancha de floresta de Laurisilva na costa sul e é preciso protegê-la. Daí eu acho que tem que haver regras específicas. As regras conseguem-se com a criação do Geoparque Machique, uma ideia que eu tenho vindo a defender e o que é que esse Geoparque vai permitir? Permite, por exemplo, desde a zona da Ponta de São Lourenço até a zona do Ribeiro Frio e Poise, estabelecer regras que incluem o quê? Um estudo sobre a capacidade de carga e a limitação da visitação. E isso vai garantir, por um certo lado, quem lá entre tenha uma melhor experiência de visitação do que tem hoje. Hoje em dia, sou sincero, não é agradável ir à Ponta de São Lourenço. Está com uma subcarga imensa, tem que ser controlado e esse controle pode ser feito com a entrada em vigor deste geoparque. Por isso é que eu acho que tem que ser definindo regras, ficando bem esclarecido o que é que pode ser realizado neste território e não, que vamos conseguir ter melhor experiência de visitação e que vamos conseguir tornar mais valioso este nosso bem, resultando em maior investimento e mais emprego. Mas eu tenho agora só aqui umas notas a fazer em relação àquilo que dizem. Eu fico estupefacto com os valores que o Luís Ferreira apresenta para o social. Fala 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, Não e certo? meio. Mas para os estudantes universitários vai dar uma bolsa única. Ora, a bolsa única, eu deduzo que não vai retirar dinheiro a ninguém, vai equiparar todos à bolsa máxima. Nós hoje em dia, no nosso regulamento, já oferecemos 1.000 euros ano a um estudante universitário, ou de mestrado. Mas Chico tem cerca de 700 estudantes universitários. Isto são 700 mil euros. Portanto, já não vai ter do que lhe sobra-lhe pouco mais do que outros 700 mil euros, Diga lá ou no outros total. 700, não, desculpa. Não, diga lá no total quanto é que gasta com a parte Foi com social. calma, Isso é que gasta, para a gente saber. Não, só estou fazendo aqui, As contas, vai-lhe já também faltar vai- dinheiro, não vai faltar. vai-lhe faltar dinheiro Vai. para fazer cumprir tudo o que a Câmara já faz, desde formação em contexto de trabalho, desde ajudas técnicas, desde ajuda aos medicamentos, desde, portanto, a questão esquece-me agora, mas pronto, todo este somando o que já está Quanto é que custa? em prática, nós já gastamos só em apoios sociais à volta de 500 mil euros ano, fora as bolsas de estudo. Portanto, o que estamos a falar é. 25 milhões, não é? Mas 1,5 milhões, se você vai dar metade desse valor só para as bolsas de estudo e o resto para os apoios. Quer dizer, parece-me irrealista. É a minha opinião. Na minha opinião. Agora, outra Será a sua questão. opinião, exatamente. Só referir aqui uma questão
que referem com algum desconhecimento como foi elaborada a estratégia local de habitação. A estratégia local de habitação não foi a Câmara que propôs, não foi a Câmara que contactou as pessoas para saber das suas fragilidades habitacionais. Foi um trabalho feito no terreno por uma equipa que foi contratada pela Câmara, que contactou com todas as juntas de freguesia e que, por indicação de todos os presidentes de junta de freguesia, efetuou visitas domiciliárias, identificou as carências e depois reuniu uma lista de potenciais beneficiários. Portanto, não, eu percebo a questão da divulgação que o Luís falou. Atenção, que eu concordo, só para esclarecer, que esta divulgação foi feita até no local, portanto, até através das juntas de freguesia, ela foi bem definida. Na questão das acessibilidades, eu tive que dizer outra coisa, é uma utopia nós pensarmos que vamos conseguir criar acessibilidades a tudo. Na questão da intervenção que o Luís apontou do helicóptero, estamos a falar um cabeço de rocha. Portanto, eu não vou fazer uma acessibilidade lá só para ir prender umas pedras. Do cabeço, mas na zona da Levada é possível. Pronto, o que lhe digo É da zona da Levada do Caniçal, isso aí é possível. E se partirmos um dia para uma faixa corta-fogo, e não sei se não vamos andar para aí perto, eu sei que o cabeço das pedras, que é esse cabeço que diz que é um cabeço quase vertical, eu sei que aí não dá para fazer, que só vai cair pedras. Agora, na base, é possível. Mas, por exemplo, entre o custo de fazer esse arruamento, que o Luís conhece bem aquela zona, portanto, o custo de fazer aquilo e o custo de pagar um helicóptero, quer dizer, eu nem sequer consigo imaginar a diferença. É de facto brutal. Agora, a questão foi responder a uma urgência, e a urgência era garantir a segurança. Isso foi feito, a opção do helicóptero não foi da Câmara. Atenção. A opção do helicóptero foi na prestação de serviços que a Câmara adquiriu para aquela finalidade, a empresa é que achou mais viável aquele meio de colocar lá o material. A Câmara o que fez é verificou se a obra está conforme, se pode ser aceito, se ficou bem instalado e se garante a segurança. Agora, o meio como foi utilizado, obviamente que não é da Câmara. Estamos esclarecidos. Só uma questão final para esclarecimento, que é, na questão que se falou do uso capião ou do registro de propriedade, obviamente seria bom, tem que haver aqui uma legislação nesse sentido, mas não é competência municipal. Claro. Portanto, a Câmara não pode se interferir na questão dos registros, não pode se interferir na questão das propriedades. Podemos, isso sim. Encaminhar as pessoas para resolver a solução, não é fazer as coisas do campeão, é guiar os municípios para uma boa resolução do seu problema. Concordo, se for uma questão de orientação, perfeito. Então, A questão que vamos resolver a estratégia local da habitação, o documento não está mal feito. Nós não criticamos um documento criticamos a inoperacionalidade do documento. Não existe a forma de não saber que disse até que poderia ser mais do que Meus aquilo caros, que foi dito. vamos avançar. Eu vejo que se a necessidade é mais. Ordem na mesa, vamos avançar para o capítulo das relações entre poderes. Nem sempre pacífica esta relação, que o digam os municípios de cor distinta do governo, ou que o digam as juntas de cor distinta em relação à Câmara. Luís Ferreira, como é que tipifica este tipo de relacionamento? Deve ser institucional, muito frio, conflituoso ou reivindicativo ou submisso? O relacionamento deve ser harmonioso. O governo, com as câmaras municipais e, por sua vez, as câmaras municipais com as da freguesia, devem ter, partilhar tudo o que é em prol das populações locais. Mas é isso que acontece? Repare, o governo, vamos dar um exemplo aqui do cemitério do Porto da Cruz, que praticamente pagou na totalidade. A questão da demora foi não haver um projeto apresentado pela Câmara Municipal de Machico. E o Vereia teve que se meter à frente e conseguiu isso em prol da população e também do que representa um cemitério naquela freguesia. Portanto, é um bom exemplo de que, se houver articulação, o Governo está sempre disponível para apoiar as câmaras municipais e, em particular, também a de Machico. Machico fez um único contrato de programa com o Governo Regional. Podia ter feito muito mais. A minha pergunta é: apresentou projetos ao Governo Regional para que pudesse ter esses contratos de programa? Era uma pergunta que eu faria ao O que pode responder? Houve várias solicitações, várias. Não, se apresentar um projeto... Sei que com um projeto também. Com um projeto. Olha, a Estrada da Queimada tem um projeto.
Tem um projeto no Governo Regional apresentado. Fui apresentado, fui validado pelo... Tem um projeto no Governo Europeu. Regional. É o que lhe digo. É o seguinte, efetivamente, existe uma coisa que é evidente. Na altura do PSD, em 12 anos, parece que até não havia mais ideias para contratos de programa, porque tiveram imensos. Ainda que realmente conseguissem com isso acumular os 30 milhões de dívida. Mas tiveram imensos contratos de programa com o governo. investimento. Não, mas o valor ficou por pagar. Portanto, Mas agora, todos nós hoje usamos essa certo, mas o valor ficou por pagar. apesar Apesar, que a Câmara Municipal de Machico faz a infraestrutura, apesar, nós não tínhamos nenhuma em Machico. se nós tivéssemos os contratos de programa que o PSD teve na altura, também teríamos feito Mas, muita obra. Não tem, Muito. não tem. Quer dizer, O- você acha que Significa, deixe-me colocar a questão, significa que a Câmara viu engafetados ou ignorados propostas de contrato-programa? Vinham, olha, desde a aprovação dos caminhos agrícolas, foram apresentados, foram todos rejeitados. Não, numa primeira fase aprovados, depois rejeitados. Portanto, desde outras solicitações à intempérie do Porto Cruz. E eu estive lá presente, estava na Junta de Freguesia na altura. E eu tenho uma frase na minha cabeça que foi o doutor Alberto João Jardim dizer para o Porto Cruz nem um tostão. Portanto, isto era o nosso tipo de relacionamento. Agora, digo-lhe, com o Miguel Albuquerque melhorou a postura, melhorou a disponibilidade, não melhorou a associação do cemitério do Porto Cruz. Devo dizer que foram, de facto, prestáveis, conseguisse garantir esse contrato de programa. Mas também devo dizer que ainda estamos à espera de efetivar essas verbas, que até à data ainda não recebemos nada desse programa. A Câmara é que adiantou todo o investimento da obra que ali está. Agora, sei que não foi por má vontade, ou pelo menos quero acreditar que não foi por má vontade, foi por todas as circunstâncias que o governo também atravessou e que talvez atrasou este fornecimento financeiro ou este apoio financeiro. Agora a obra não podia parar, a obra avançou e hoje em dia está quase pronta a ser inaugurada, a custas do orçamento municipal. Mas, efetivamente, oxalá seja um exemplo de muitos que venham, porque obviamente eu, e até antecipando aqui um bocadinho, já que me passou a palavra, eu aproveito, a questão de, obviamente, que o relacionamento tem que ser harmonioso. Porquê? Quando eu ganho eleições, obviamente eu sou candidato por um partido, mas depois estou para governar por todos. Portanto, eu estou há 8 anos na Câmara de Machique e nunca pedi um cartão de militante a quem quer que fosse para eu atender a resolver o problema dele. Até porque em México há uma nuance. Deixe-me Mas, acabar o raciocínio, faz favor. Em México há uma nuance. As pessoas não votam, isso no início, não votam da mesma forma para todas as eleições. Sim, porque realmente existe esta valorização desta relação que temos com aqueles que nos são mais próximos, com as juntas de freguesia e com a Câmara Municipal. E obviamente que aqui tem que haver uma separação do que é o PSD, do que é o PS, do que é o JPP, para aquilo que é as nossas funções autárquicas quando estamos num executivo. Portanto, e não será, obviamente, por indicação partidária que nós vamos ir por um lado ou por outro. Nós vamos ouvir a população e vamos decidir de acordo com o que a população quer. Daí que até um dos pontos assentes que nós, socialistas em Machique, temos, é que sempre governamos para Machique, para os machiquenses, sem ceder a pressões Vou voltar partidárias. ao Luís Ferreira para depois dar a palavra ao Luís Martins, só Não, para concluir o. o seu governo regional não apoia mais a Câmara Municipal de Machico por inoperância da própria Câmara. Dá aqui dois ou três exemplos. O PSD, o governo regional investiu em Machico, até na sua freguesia, na Ribeira do João Sal, 8,8 milhões de euros para conter, para hoje poder fazer o cemitério, que também, como já disse muito bem, Se calhar vai. algum do atraso também foi dessa obra, não foi só da falta de Agora projeto. deixa-me dizer, agora sou a falar. Também O também cemitério, o governo vai fazer. participar em 3 milhões, 3,1 milhões. Qual é o valor da Câmara Municipal de Machico? Neste momento temos 2 milhões e 800 lá investidos. Não, E ainda não recebemos não. zero. O que eu quero saber é que o governo, aquela é uma obra que tem um valor. Sim. O governo vai participar com 3,1 e a Câmara Municipal? Participou com 2,8 milhões. Ainda não recebeu nada. Quando receber, é daí. Não, desculpe. Estou-lhe a dizer, ao dia de hoje, sei 2,8 Não, milhões de euros isso da foi, Câmara. claro que a Câmara tem que adiantar o dinheiro para depois receber. A minha pergunta é, quanto é o valor da obra?
Eu não sei precisar Não sabe aos precisar. números redondos, não tenho aqui o número Mais ou redondo. menos, não seja Sei volta redondo. dos 3 milhões e tal. 3 milhões 200 e Então tal. o governo vai pagar 3,1. E bem, atenção, Não, mas o que é que eu mas faço? o Acho que governo. devo fazer Não, mais mas se o o número. governo aqui é colaborante, muito Mas eu disse colaborante. que sim. Luís, Mas a reabilitação do Cais de Machique, sabe o que é que o governo gastou lá? 1,9 milhões. É para a população de Machique. Claro, mas Quer, quer, falta muito quer, mais investimento. Também investe nos outros concelhos, devia investir mais ainda em Mexico. Tudo eh, isso é pouco. Tudo isso que fez o Sr. Engenheiro tem deixa uma isto é lista. grande, Toda não é ela é como a pouca. edição de que o governo não investia em Machique. Não Olha, havia daí que investir. recursos de Agora, passagens tem que hidráulicas, investir os imãs de mais. suporte, desde o troço do Santo Adão da Serra está referta, 3,7 milhões de euros. Sim. Que permitir segurança às populações está e também esclarecido, às Luís famílias. Ferreira. E nunca mais acabava. Não, Porque mas começou tudo depois a isso é fazer pouco. isso. Sim, Eu mas o Tudo nosso isso é tempo pouco para é o que o Mexico agora precisa. fez com o nosso 150 tempo, milhões. apesar de generoso, ao contrário de outras. Mas é pouco que a Câmara fez com 150 milhões durante 12 anos. Pensava que era o tempo, é que era pouco. Não, O nosso tempo, apesar de generoso, está limitado a um máximo atendível de 2 horas e caminhamos para lá. Luís Ferreira já há pouco falou como é que deve ser este relacionamento. Há mais um ou outro aspecto que queira salientar. não, eu Não, não sou Luís eu. Martins. Luís Martins, Luís. Desculpa. Ora bem, Luís Ferreira está sempre quer fora. sempre dizer mais qualquer coisa. Tenho muito que dizer, não sei Não, exatamente o que é. ele tinha ali eram uns números que eu achei muito, ou seja, para os valores achei muito pouco feito também. Por lá também vê-se pouco. Tu vês Acaba-se pouco, por ver pobres pouco. debaixo Ficam debaixo da terra também. Não, E há mas umas vê-se que foram pouco. pagas ainda não aconteceram. A bancada do Porta Cruz do Sim, a Estádio bancada está à espera há está à algum tempo espera de do algum tempo. orçamento Aliás, como participativo. tantas outras. Mas é Como assim, em tantas outras. relação ao o orçamento participativo, já estávamos a desviar aqui, em relação ao relacionamento, eu acho que tem que haver de facto uma melhoria. Aqui o Marcos falou de facto que tinha havido uma melhoria, depois com Miguel Albuquerque, mas eu acho que tem que haver uma melhoria e tem que haver mais formação. E falava há tempos, num outro contexto, no âmbito do PRR, tinha que haver mais formação para todas as autarquias. Porquê? Exatamente por causa destes projetos, ter os projetos prontos, ter gente habilitada em cada Câmara que possa ter os projetos prontos. E para isso faz estudante de formação. Nós todos os anos nas escolas, e eu peço desculpa a minha experiência ao nível de escola, há sempre mudanças a nível dos secretariados de exames e dos exames e as pessoas leem normas e mais normas. Também as normas para apresentar um projeto poderiam vir para as câmaras e nós temos Claro. 3 ou 4 pessoas habilitadas para fazer. Não vamos fazer da informação, como é que é dizer? Parece que o segredo é a alma do negócio. Isto acho que tem que haver mais informação e tem que haver mais gente habilitada para fazer. Porque muitas vezes este depois é um bocadinho o jogo do empurra. A Câmara diz que apresentou os projetos, ou o Governo diz que os projetos não estavam no tempo correto ou não estavam corretos, e acho que temos que ultrapassar isso, muito sinceramente, para bem de toda a população, que independentemente das cores políticas, é uma opção, então estamos em democracia, as pessoas têm esse direito de escolha, mas a partir daí é como dizia aqui há pouco, quem é o presidente de todos, seja numa Câmara ou seja num governo regional. Vamos agora à prova autárquica, que consiste em 3 rondas de 3 perguntas diferentes para que cada candidato não goze de qualquer vantagem, que implicam respostas necessariamente breves e rápidas na resposta. Começo pelo Hugo. Qual foi a ideia mais transformadora que já ouviu de um munícipe para o Conselho? Devo dizer que fui a dotar a Baía de Machique de uma marina de ponta a ponta. Ou seja, fechar a Baía de Machique com uma marina. Eu defendo que é preciso uma marina, mas com alguma ponderação. Na mesma linha, mas já num outro patamar. Luís Ferreira, qual é a ideia mais improvável que já pensou para o Conselho e que acredita que poderia até dar bom resultado? Olha, eu gostava que Machique fosse uma terra para os machiqueiros viverem muito bem, que tivessem boas habitações, boas Mas acessibilidades, isso boas isso é rodovias. provável. Quero uma Uma, fora da caixa. é tornar Machico, a zona de mar de Machico
a zona mais apetecível para estacionar ou para ancorar iates de luxo, e também ter um hotel ou dois hotéis de 5 estrelas no Conselho de Machico. Vamos a ver. Ahm, Luís Martins, se tivesse de definir o seu município atualmente, numa só palavra, atualmente, qual é que escolheria? Essa palavra é muito difícil. Para definir numa só palavra, município. O silêncio? Inação. Inação. Será que com o JPP no governo do Conselho, daqui a 10 anos, essa seria a palavra? Ou teria outra? Qual? Duvido que não, eu não conseguiria ficar quieto. Portanto, haveria outra palavra daqui a 10 anos. Sim, alguma coisa teria que mexer. Hum, Hugo, que promessa jamais faria só para ganhar as eleições? Qualquer uma que eu não me sentisse capaz de cumprir. Luís Ferreira prefere desagradar o seu partido ou o eleitorado? O meu partido. Mas isso pode custar a expulsão. Não custa a expulsão porque o meu partido compreende e sabe o que é a democracia. E quando nós estamos numa localidade, aliás, o próprio Presidente do Governo Regional, aliás, todos os Presidentes do Governo Regional têm dito primeiro a Madeira e depois está o partido a nível nacional. Portanto, também eu, como Presidente de uma Câmara Municipal de Machico, primeiro estaria o povo de Machico. Luís Martins, alguma vez senti pressão política partidária, ou seja, da cúpula do JPP para decidir contra a sua convicção em termos municipais, como é óbvio, este é o cerne da questão. Não, Portanto, nunca recebeu indicações para que atentassem contra a sua convicção. não. Também não seria bom. Quem entra aos 50 anos na política já entra com uma carapaça, ou é para fazer aquilo que tem e as suas convicções e que estão em linha com o partido, ou então não vale a pena. Hugo, o que é que mais admira nos cidadãos do Conselho de Machico? A sua clareza de pensamento. Sabem pensar, sabem expressar-se e sabem decidir. É isso, é um povo esclarecido. Luís Ferreira, algum adversário político que não lhe mereça respeito a nível local? Não, eu sou muito democrático e todos os meus adversários políticos merecem o respeito. Não tem inimizades agudas com ninguém? Não, não tenho. Não tenho, nunca tive, nem vou ter. Luís Martins, o que é mais irritante na política local? Ou seja, na política machiquense? O que é mais irritante? Eu acho que é prometer e não cumprir, que aborrece as pessoas. As pessoas têm, de facto, muita clareza de pensamento e são muito pragmáticas e analisam bem as coisas em Machico. Eu acho que de facto, às vezes o que é irritante é esta falta de pragmatismo. Agora, uma comum a todos, na política, todos se definem por características muito próprias, pelas suas qualidades. É óbvio, e ninguém está imune. Também temos um defeito ou outro. Pergunto aos três como é que se definem esse nível. Qual a maior qualidade e qual o defeito que talvez tenham que corrigir para que politicamente possam ser mais bem aceitos. Uh, Começo eu. Bom, eu acho que a minha maior qualidade, ou pelo menos aquilo que tem-me diferenciado mais no aspecto político, é a minha humildade, capacidade de trabalho e disponibilidade. Disponibilidade para ouvir as pessoas, para resolver os assuntos com capacidade e com tempo de perceber realmente qual o problema e ver o que é que eu posso fazer, qual o contributo que eu posso dar para efetivamente o fazer acontecer.
Como defeito, digo-lhe do ponto de vista pessoal, às vezes é demasiado, é querer demasiado. Costumam dizer, não é? O perfeito é inimigo do bom, e muitas das vezes é se focar na perfeição e não conseguir resolver uma coisa que poderia, se não fosse levada a esse extremo, ser resolvido com mais facilidade. Eh, Se calhar é esse o defeito que eu apontaria. Luís Ferreira, ponto forte, qualidade e aquele pontinho fraco. O meu ponto forte é a minha força de trabalho. Eu gosto de trabalhar. Sinto que o povo de Machico também tem essa característica, é um povo muito trabalhador em várias artes, pedreiros, carpinteiros, gestores de Engenheiro. hotéis, engenheiros. Olha, na minha candidatura tem que ser assim, 4 engenheiros. À Aliás, há cabeça. um ditado a esse Vontade propósito. de esquerda ao engenheiro. Portanto, a minha maior qualidade também tem, eu sou uma pessoa muito simples, uma pessoa que se comunica muito com as pessoas. Eu tenho um bom relacionamento com o povo de Machico, das 5 freguesias. Gosto muito da forma como eles são. Como sabemos, o machiqueiro é bardeiro, é desconfiado, mas tem um coração magnífico. E isso é o que dá valor a Machico. E eu também sinto nessa posição de ser machiqueiro, com um coração magnífico para ajudar os outros, que é daquilo que eu mais me orgulho, é tentar, não é tentar, é ajudar os outros. Naturalmente que às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos. O meu defeito, não sou eu que eu digo, mas os outros dizem que às vezes sou um bocadinho teimoso. Mas isso é bom, porque ser teimoso significa ser persistente numa ideia e até a concretizar não podemos largá-lo. E dá o braço a torcer às vezes, ou não? Sim, dou bastante, sentindo que realmente terei que ceder, até porque às vezes, para fazer melhor, tem que ceder. Luís Martins, e na mesma questão, qualidade maior e defeito a corrigir. Eh, Ponderação, diplomacia e pragmatismo. Gostar de ver as coisas feitas. Defeito. Talvez na sequência das qualidades acaba por surgir o defeito. Eu gosto de ver as coisas feitas e gosto de vê-las depressa. Não gosto de ficar demasiado tempo com as coisas por fazer. E isso às vezes cria alguns dissabores, Sim, naturalmente. às vezes a pressa pode causar alguns dissabores, mas gosto de facto do pragmático, gosto de ponderar, ponderação e pragmatismo. Meus caros, agradeço aquilo que transmitiram com toda a frontalidade e honestidade. De gente séria não é de esperar outra coisa e reservo este tempo final para que possam dirigir-se aos eleitores que vos ouvem para uma última indicação, tendo em conta que eles é que vão decidir. Vou agora começar na ordem inversa e começo pelo Luís Martins para esta mensagem final. A mensagem final à população de Machico é que neste momento têm mais uma escolha. Ao longo dos anos, a escolha foi entre PS e PSD. Neste momento, o JPP apresenta uma equipa alternativa, uma equipa competente, uma equipa comprometida com o Machico e com muita determinação e vontade. É uma equipa saída da sociedade civil, pode-se, não sei, muita gente achava que as pessoas tinham que sair da sociedade civil também e participar na política. É o que acontece com este grupo de cidadãos muito competentes e empenhados e determinados a trabalhar em Machico e dar uma oportunidade também das pessoas de Machico poderem optar por uma política diferente. O apelo é no sentido do voto do JPP. O nosso projeto é um projeto de colocar Machico nas mãos do povo, nas mãos da população, e neste momento é o momento em que, de facto, Machico está nas suas mãos, tem o poder do voto, mas a ideia é também depois Machico continuar nas mãos do povo através do JPP. Luís Ferreira, A candidatura Nasci com Futuro é uma candidatura que tem uma equipa muito competente, diria com elementos com maturidade e elementos jovens, mas com muita capacidade e competência. Eh, o povo de Machico sabe que pode confiar em nós, porque o nosso compromisso é precisamente com as pessoas, com o povo de Machico, e sabemos que com esta equipe liderada por mim, nós conseguiremos fazer aquilo que o povo de Machico pretende ou tem ansiado nos últimos anos e que não tem conseguido. Eu digo que Machico encalhou, Machico estagnou,
E, portanto, se encalhou, é preciso desencalhar na habitação, é preciso desencalhar na mobilidade e nas acessibilidades, é preciso trazer mais turismo para Machico. Machico tem um turismo muito volátil e é preciso termos um turismo permanente, porque isso cria emprego, e criando emprego cria riqueza. Dizer que um dos nossos lemas é nada muda se nada mudar, e naturalmente que está nas mãos do povo de Machico no dia 12 fazer a mudança. Na certeza, porém, de que com a nossa equipa terá um Machico com mais crescimento, com mais desenvolvimento económico, um desenvolvimento sustentável, e terá uma terra, diria, mais bonita e mais agradável para viver e para ser visitada. Por isso, Machico, um futuro está nas mãos dos machiquenses. Hugo Marques, Bom, eu acredito no futuro de Machico, mas sei que esse futuro traz desafios. E por isso sinto-me confiante com a equipa que eu tenho, uma equipa experiente, com capacidade autárquica, que sabe ao que vai, sabe o que é estar numa Câmara Municipal, sabe o que é estar numa junta de freguesia, tem provas dadas de proximidade, de saber ouvir as pessoas e saber decidir em prol daquilo que as pessoas necessitam. Por isso, no dia 12 de outubro, há uma opção que é garantir o futuro. Para garantir o futuro, com uma equipa que consiga executar aquilo que é necessário para tornar Machico ainda mais atrativo para se viver, para se crescer e para envelhecer, é no Partido Socialista que tem que votar. agradeço ao Hugo Marques, que encabeça a lista do PS, ao Luís Ferreira, que é o cabeça de lista da candidatura PSD-CDS, e ao Luís Martins, que encabeça a lista do JPP, a disponibilidade de aqui terem vindo abordar os vossos projetos, aquilo que a vossa consciência e as vossas equipas vão construindo para o conselho que tanto amam, fazendo votos que tenham muito sucesso para as vossas propostas. Cá estaremos na noite eleitoral para ver os andamentos. Devo desde já dizer que será uma noite, como tem sido hábito nos últimos tempos, com uma cobertura multimédia que complementamos emissão televisiva, radiofónica e digital, para levar até si todas as incidências, sobretudo deste conselho que tem um grau de imprevisibilidade muito alto, sempre que há eleições, o que o torna também, por isso, apetecível. Já sabe, agora é consigo, no dia 12 terá que votar e, como tenho dito em todos os debates, que no fim ganha o melhor.